Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Projeto de Vida, que temos aqui sempre, todos os sábados, entre as 10 e as 11 horas da manhã, diretamente aqui de Foz do Iguaçu, da RCI Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Você pode também nos acompanhar pelas ondas da internet, através do Facebook da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, e também pelo Facebook da própria Rádio RCI. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e vamos iniciar aqui o nosso programa. Sempre aqui nessa fase inicial, a gente faz apenas uma breve introdução, né, que o programa Projeto de Vida ele é destinado a você refletir sobre as suas metas, o que você anda fazendo, né, perante a sua existência. Né? Você tem essa preocupação, há uma busca de deixar ali um valor agregado, deixar um legado da sua existência? Por que nós falamos isso? Porque nos chama a atenção e buscamos discutir sobre esse assunto. Bom, primeiramente, esse programa ele permeia um assunto que é aprofundado sobre a programação existencial, o projeto de vida. Ele é patrocinado pela Apex, né, que é essa instituição que estuda, né, essa pesquisa em si, né, e que parte de um pressuposto. Esse pressuposto, nós temos uma visão que essa vida não é única, nós temos, vamos dizer assim, uma série de existências, uma sequência de existências em que tudo isso parte para o nosso desenvolvimento. Não temos uma percepção real de onde começou a nossa existência. Ah, Se a gente for avaliar do ponto de vista da lógica, da mateologia, entendendo mais ou menos o que, usando suposições e não afirmações, ideias vagas e talvez muito subjetivas ainda, a gente poderia dizer que lá atrás nós fomos o quê? Um princípio de matéria que acabou com o passar do tempo chegando no nível de especialização igual os vegetais, e os vegetais a gente acabou desenvolvendo também o nosso processo, chegando a um reino animal, e no reino animal acabou desenvolvendo tal qual a gente observa os animais superiores, que já demonstram algum nível de inteligência, e a gente percebe que nem o cão e o gato, eles já são níveis assim de interação com o ser humano muito avançado. Já tiveram pesquisadoras, né, inclusive lá nos Estados Unidos, que ao estudar gorilas conseguiu desenvolver uma comunicação de em torno de 300 códigos, né, com relação à gorila. Então você começa a ver que são animais já superiores, que começam a ter até mesmo uma expressão de individual, além da individualidade, uma expressão de lucidez, né, que vai chegando a um nível que igual ao nosso, um nível humanoide, um nível, né, em que a pessoa ela já tem atributos de razão, né, de raciocínio já avançados, e a gente percebe que aí a nossa faixa de evolução ela tende ao infinito, a gente não sabe também para onde que nós vamos. Nós só admitimos que existe um determinado momento em que nós não iremos precisar de ter uma vivência na matéria densa, igual nós temos agora, e partiremos para um nível de evolução mais sutil, não precisando usar um corpo tão pesado, né, de alguma maneira, em que a gente fique, vamos dizer assim, muitas vezes não tão à vontade ou não expressando realmente quem nós somos. Mas isso tudo tem uma razão de ser, isso tudo tem uma lógica. Nós não entendemos essa lógica ainda, mas estamos buscando estudar cada vez mais através de uma ciência chamada conscienciologia. Então, essa ciência conscienciologia ela foi proposta pelo professor Valdo Vieira e, de alguma maneira, ela nos orienta diversas áreas do conhecimento que devemos pesquisar e aprofundar para entendermos isso cada vez mais. Isso que eu quero dizer é a evolução em si, quem somos nós, para onde nós vamos, de onde nós viemos, qual que é o nosso objetivo de vida, ou seja, responder essas dúvidas que geralmente são dúvidas da própria filosofia. Né? A filosofia, que é o estudo da vida.
A gente pode dizer que a Conscienciologia ela tem uma parte, ela tem um viés também filosófico? Tem vieses filosóficos, mas ela não fica na filosofia apenas, ela entra para um aspecto mais pragmático, mais operacional, mão na massa, entende? Ou seja, a gente não fica apenas na teoria, a gente procura trazer a teoria junto à prática e, com isso, conviver melhor dentro de um ambiente de pesquisa, um ambiente científico. Então, das diversas linhas de conhecimento humano, nós escolhemos um princípio científico para delimitar e avaliar e dar base também aos nossos estudos. Bem, através disso, a gente considera que, para a gente não pensar muito lá na frente, o que vai acontecer lá na frente da nossa evolução, e o que aconteceu muito antes, né, de a gente nascermos de fato, assim, termos uma lucidez maior, a gente considera uma faixa importante de estudo, que seria do vírus a consciência ser humano mais avançado que a gente encontra na Terra. Então vamos imaginar que a Terra ela seja uma escola, então tem então pessoas, personalidades que a gente chama de consciências, né? Não é o fato de estar consciente, mas é de ser um determinado indivíduo consciente, né? Ela é uma consciência. E com base nisso, através disso, a gente consegue estudar o momento, né, ou seja, essa faixa de evolução que acaba nos interessando mais. A partir disso, né, o que a gente faz? Um convite para você nos acompanhar, então, no nosso programa e participe agora do primeiro bloco, uma informação que a professora Isolete traz a respeito justamente da autogestão, que é a capacidade da gente fazer a gestão das próprias coisas com o objetivo de ter melhor eficiência, de ter melhor rentabilidade perante as nossas ações. Então vamos à dica de hoje e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nossos canais, seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre identidade interassistencial. É comum chegarmos em uma loja ou outro local onde precisamos fazer um cadastro e a atendente perguntar: qual sua identidade? Na prática, ela está perguntando qual o número do seu RG, Registro Geral, aquele documento utilizado para a identificação do cidadão brasileiro. Contém nome, foto, sua impressão digital e outras informações. E a sua identificação diferencia você das demais pessoas. Mas você já pensou que existe também uma identidade interassistencial? Algo que caracteriza você na assistência que vai prestar às outras pessoas. Pois é, existe sim. Quando conheci esse conceito, achei muito interessante e comecei a observar como funciona. No artigo Identidade Interassistencial, modelo para identificação da PROEX, o professor Laênio Loche fez a seguinte definição: identidade interassistencial é o conjunto de características e circunstâncias particulares, singulares, capazes de distinguir determinada pessoa no contexto das relações de ajuda mútua proativa. Veja que envolve relações e nos relacionamos o tempo inteiro. Então podemos pensar em suas habilidades, seus talentos, conhecimentos e situações em que geralmente você está envolvido e que tem relação com ajudar e receber ajuda de outros, seja um trabalho voluntário ou no seu dia a dia. A interassistencialidade é uma área da vida que também demanda autogestão. É importante definir objetivos e metas para essa área de forma a fazer uma assistência mais assertiva. E para descobrir sua identidade interassistencial, você precisa fazer autopesquisa, pesquisar a você mesmo. E algumas dicas são: identifique seus interesses, motivações, gostos pessoais. Faça um mapeamento de tudo aquilo que você recebeu da vida e as oportunidades que chegaram até você e que gostaria de retribuir. Relacione seus pontos fortes, suas habilidades, talentos. Verifique se existe um padrão nas suas contribuições sociais. Por exemplo,
Sempre convidam você para fazer palestra ou dar orientação sobre determinado tema específico? Com frequência, as pessoas procuram você para falar ou pedir ajuda sobre qual assunto? Você já recebeu algum prêmio ou reconhecimento? Em qual área de atuação ocorreu esse reconhecimento? Será que as pessoas associam você a um assunto específico? Por exemplo, vou procurar o fulano porque ele entende de finanças, ou porque ele conhece muito sobre gestão do tempo e ele é a pessoa certa para me ajudar nesse assunto. Na medida em que você vai coletando e analisando essas informações, vai conseguindo definir e lapidar sua identidade interassistencial. Vai entendendo qual tipo de assistência você precisa fazer. E fica mais fácil identificar o perfil dos seus assistidos, o perfil daquelas pessoas que chegam até você em busca de apoio. Na maioria das vezes, essas pessoas têm um padrão de comportamento. E essa compreensão, ela também é importante para aumentar sua produtividade nessa área da vida. Se você recebe uma demanda, se as pessoas que chegam para você, elas estão relacionadas a algum tema que você pode ajudar, você pode ser mais produtivo. Pode aumentar sua produtividade, então, para atender essa demanda da área da vida. E principalmente para que você possa qualificar a sua assistência, para ser mais profissional nesse trabalho de assistência. E aí vai ampliar os resultados das suas ações. Qual será a sua identidade interassistencial? Já pensou sobre isso? Desejo ótimas reflexões. Quem perdeu os episódios anteriores, é só digitar Momento Autogestão no tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. Então, muito boa, né, a dica da professora Isolete. E a gente segue o nosso bloco, né, e daqui a pouco nós estaremos falando com a professora Márcia Ram, né, ela vai ser uma convidada aqui que a gente vai trabalhar um assunto que é estudado na Consologia chamado para-direito, que vai além do para, é um radical além do direito, né, então além do direito humano, né, que a gente estuda, a gente admite que o direito é uma frente de pesquisa, além da gente precisar, às vezes, de um advogado, de entender as leis e tudo mais, fazer o nosso papel como cidadão. Você já parou para pensar do nosso papel quanto cidadão do cosmos? Então, para direito, ele vai cuidar justamente disso. Então, o assunto ele é bem interessante, né? A professora lá vai falar sobre a pessoa que é um especialista nessa área, que é o paradireitólogo, e a própria programação existencial. É bem interessante, tá curioso? Então vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Seja muito bem-vinda, você que está sintonizando agora. E aqui quem fala é André Chatalov. Se você já está ou não acostumado aqui a acompanhar o programa, seja muito bem-vinda. Vamos continuar aqui, estamos entre as 10 e as 11 horas da manhã, sempre aqui com vocês, transmitindo pela RCI, a 1320 AM, diretamente aqui da Tríplice Fronteira, para o Brasil e o mundo, e você pode também nos acompanhar pelo Facebook, tanto da RCI quanto o Facebook da própria Apex Internacional. E ali, através então desses sites, ter acesso ao nosso programa. Vamos falar agora com a nossa amiga e professora Márcia Ram. Tudo bem, Márcia? Boa tarde, André. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Boa tarde, bom dia, boa tarde aos ouvintes, né, todos. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso, seja muito bem-vinda. Então, a gente, como de praxe, né, professora Márcia, a gente vai mostrar aqui a sua ficha, né, o mini currículo, para as pessoas terem uma percepção, né, do que você trabalha e a sua área de pesquisa. Então, a Márcia Ram, ela é advogada, professora universitária,
é empresária, tem MBA em Gestão de Conflitos e Práticas Restaurativas. Além disso, ela busca fazer também como facilitadora círculos para construção da paz e mediadora extrajudicial. Então a gente sabe que isso são assuntos muito sérios, muito importantes, né? Cada vez mais dentro, né, essa mediação extrajudicial, cada vez mais em voga, né, nos tribunais utilizados para mediar conflitos. Isso é muito importante. A professora ela é natural de Gramado, reside atualmente então Gramado, Rio Grande do Sul, né? Reside hoje em Foz do Iguaçu. Conheceu a Consciologia em 97, é voluntária desde o ano 2005. Atualmente, ela está na instituição que estuda a questão do paradireito, né, além do direito, e que é a chamada de Juriscons, né? Ela pode até falar um pouquinho sobre essa instituição para a gente. Foi fundada em 2015. Ela é docente, então, desde 2007. Tem alguns verbetes, né, falando inclusive, né, sobre o assunto e sobre a questão do paradireitólogo, e vamos ver então com a professora um pouquinho mais sobre esse assunto. Professora, então seja bem-vinda, como a gente já falou. Eu acho que é interessante, né, falar um pouco. Primeiro de onde que veio o teu interesse de estudar o paradireito e estudar a questão do paradireitólogo, que seria justamente esse especialista no paradireito? Bom, primeiro, assim, a minha profissão é advogada, né? Então, eu estudo muito direito. E aí, quando me veio essa ideia, opa, existe algo além disso, né? Porque o direito, ele já regula a nossa vida, regula nossas ações. Direito vem da palavra directus, quer dizer, o quanto que você consegue se direcionar de forma correta, de forma reta, de forma íntegra, né? E aí comecei a estudar toda essa questão de evolução, do que eu nasci nesse mundo, para quê, por que eu estou aqui, o que eu tenho a ver com o direito, né? Sempre assim, trabalho com direito desde os 18 anos, então uma longa trajetória aí profissional. Me veio a informação de que existia um paradireito e um grupo de pessoas estudando esse paradireito. Nossa, quero ver o que é isso, né? E aí o meu interesse veio a partir dessa ideia mesmo de programação existencial, de que as pessoas nasceram para fazer algo. E como eu sou uma pessoa muito workaholic, valorizo muito o trabalho, até demais. Quando eu soube que poderia ter algo além, eu quis estudar. E aí eu vi que o paradireito, ele, além do direito, né, ele considera o direito, mas ele engloba, então, uma conduta íntegra, justa e reta, que era aquilo que tem relação com o direito também, mas isso tudo em consonância com aquilo que é mais evoluído que tem no cosmos, no mundo, aquilo que a gente pode considerar assim uma justiça plena, aqueles ideais que todo o estudante de direito ele procura entender quando ele está estudando a filosofia do direito, aquelas coisas mais profundas do direito natural, e que é a questão de você buscar uma justiça pura, que a gente entende uma ética maior, uma cosmoética. E aí eu me encantei com essas ideias, eu comecei a pensar, não, isso é para mim mesmo, eu quero ser cada vez mais correta. A nossa profissão de advogados, ela é uma profissão que ela puxa pela honrabilidade, pela lisura, pela lianeza no trato, né? pela transparência, confiabilidade. Então, fechou todas com minha profissão, com aquilo que eu quero para mim, e me descobri com uma programação existencial que vem sendo executada nessa linha desde os meus desde os 34 anos que eu estudo o paradireito, vou fazer 50 esse ano, então tem alguma experiência aí já carregada nessa linha, né? Agora, professora, me diga uma coisa. Para ser um paradireitólogo ou uma paradireitóloga,
A gente precisa estudar direito ou não é necessário? Não, não é necessário, porque o para-direito ele vai além do direito, né? E assim como para a gente conhecer de direito, a gente não precisa ser advogado. O direito permeia a vida da gente e o para-direito também. O que precisa para ser um para-direitólogo? A ideia é que o para-direitólogo, até pela própria definição que foi dada por um pesquisador, que é o Valdo Vieira, o pesquisador Valdo Vieira, ele escreveu um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia. E lá ele é bem claro, ele fala assim, ó, obviamente que a consciência para-direitóloga não precisa ser graduada em direito. Isso aí, você pensa assim, tá, mas por quê, né? Por que não precisa? Por quê? Quando a gente se dedica a ser para-direitólogo, a gente está buscando todo o cabedal que permeia a nossa vida no direito, que a gente já sabe muito de direito, pelo simples fato de ter nascido, a gente já vai exercendo direitos, né? E essa consciência, ela vai se dedicar a quê? Aí é que vem a diferença de uma pessoa, de um jurista para um para-jurista, vamos dizer assim. Uhum. Ele se dedica à harmonização dos princípios conscienciais, a harmonização dos seres vivos com ele, com a prova, buscando que a pacificação íntima dele no convívio com o outro, buscando uma manutenção mais homeostática, mais equilibrada da sua manifestação, através da anticonflitividade, através da cultura de paz, da pacificação íntima e de toda uma manifestação de pensamentos, sentimentos e energias mais íntegra, justa e reta. Então, é difícil entender, mas, ao mesmo tempo, a aplicação é tentar o mais possível ser uma pessoa correta para o outro, para si e Agora, para o outro. professora, aonde a gente aprenderia sobre esse nível que nem você está falando sobre o processo dessa ética maior? Por quê? Vamos imaginar, né, que o paradireitólogo ele coloca em prática o que ele entende de ética, que a gente estuda na Consciologia, que seria uma ética maior, que sai da ética até humana propriamente dita, né? Onde a gente consegue ter, vamos dizer assim, experiência e conhecimento a respeito deste assunto? Olha, a gente tem a própria instituição Juriscons, né? A Juriscons traz vários cursos, tem um site que é www.juriscons.org, lá tem uma série de atividades gratuitas, também tem algumas pagas, existem cursos já online, tem verbetes, também tem uma outra instituição que se chama Cosmoethos, que é uma instituição também vinculada à Conscienciologia, o objetivo dessa instituição é estudar a cosmoética. Essas duas instituições, elas são instituições que nasceram praticamente dos mesmos pesquisadores. Nós tínhamos um colégio invisível de pesquisadores e criamos duas linhas de pesquisa, uma vinculada à cosmoética e outra vinculada ao paradireito, e aí, com o aprofundamento dos trabalhos dessas linhas de pesquisa, achou-se por bem, então, criar as duas instituições. E aí, as duas instituições, elas acabam, vamos dizer, convergindo os esforços no entendimento dessas práticas, porque a linha entre a divisória entre a cosmoética e o paradireito está muito ligada à prática. Então, falando, parece tudo muito, vamos dizer assim, distante da gente. Mas isso acontece na hora de eu lidar com, por exemplo, assim, o meu parceiro, na hora de eu lidar com o filho, na hora de eu, no trânsito, quanto que eu consigo no trânsito manter a minha imperturbabilidade, a minha fraternidade, não reagir com, vamos dizer assim, de uma forma desequilibrada a agressões. Veja, estou falando não reagir de uma forma desequilibrada, não é não reagir, é saber reagir, calcular isso de uma forma adequada, assertiva. E aí esses estudos podem ser feitos, tem essas instituições, acho que
são ciências, né? Tanto a cosmoeticologia quanto a paradireitologia já são ciências, são transversais a várias instituições, a própria Apex já teve trabalhos em conjunto com a Juriscons, né? Então, são temas, assim, muito... que permeiam muitas coisas na Conscienciologia. Não Professora, conheço outra linha de conhecimento que estude paradireitologia e cosmoética, a não ser dentro das instituições da Conscienciologia hoje, tá? sim. Apesar de que Sócrates falou em ética cósmica, tá? Sim. Agora, professora, a gente percebe então que ele é um assunto vasto, né, e que tem muitas fontes ali para a gente aprofundar, né? Sim, Agora, a gente entende, né, na Consciologia que existe um grupo de pessoas que planejou a vida humana fazendo um chamado curso intermissivo entre uma vida e a outra. E a gente percebe que essas personalidades, elas tiveram um nível de lucidez e reflexão naquele momento antes de nascer, ao ponto de assumir alguns compromissos, de refletir sobre a sua existência do ponto de vista que deixou de fazer nas outras, pessoas que ela deixou condições mal paradas, mal resolvidas. E a gente percebe que olhando essa questão dos deveres, né, e dos direitos, e aí entra justamente nessa linha do para-dever e do para-direito, que ela tinha que tomar algumas ações. Né? Ela teria que, por exemplo, na próxima vida, não errar do jeito que errou, não tomar atitudes do jeito que tomou, ou seja, mudar hábitos e mudar posturas. Qual que seria a principal meta dessas personalidades que fizeram essa reflexão antes de nascer e agora nascem de novo? Muitas delas não recuperaram todas as unidades de lucidez, que a gente chama na consciologia unidades de consciência, e a gente percebe que então essas unidades de cons, ela está às vezes recuperando. Vai, você, por exemplo, no teu caso a Márcia, a gente sabe que tem um filho que está estudando direito, né? Então a gente percebe que a própria mãe Márcia, ela vê que o filho está cada dia que passa mais lúcido, né? Recuperando aquelas informações e com isso agindo de uma maneira melhor. Quais seriam as dicas para você orientar alguém, então, que está nesse rumo de colocar em prática o para-direito? olha, existem uma série de condutas, até a gente estuda bastante isso lá na instituição onde eu voluntario, na Juriscons, que são as condutas paradireitológicas. Então, você pega um tema, por exemplo, você citou o tema da questão assim, que é a pessoa que está em época de estudos, ela está lá na faculdade estudando. O que seria uma conduta paradireitológica para quem estuda? O que é o mais íntegro, o mais justo, o mais reto, que vai beneficiar a todos nesse momento, que é um momento tão particular que a gente para aprender? Eu acho que aí mexe com uma série de questões que tem tudo a ver com... Bom, eu tenho um projeto de vida, eu estou estudando para isso. E aí, a gente está num programa de projeto de vida, estou lá estudando. Se eu tenho uma conduta íntegra, justa e reta, eu preciso trabalhar dentro dessa linha foco. O foco é um ponto para você olhar dentro da questão da sua conduta paradireitológica. Porque não adianta a gente ter a teoria, para direito é o melhor, é a aplicação prática da cosmoética, é visualizar o melhor para todos, mas se na hora de fazer, você não consegue parar para fazer. Outra coisa importante, talvez, seja a questão da anticonflitividade, de você se pacificar e se predispor a aprender. Por quê? Porque quando você vai estudar, por exemplo, matemática, como o direito, como para-direito, como uma engenharia, como a psicologia, você vai criar uma série de sinapses novas. N sinapses, N aprendizados vão estar se colocando no seu cérebro. E aí é muito importante você estar aberto para isso. Não adianta ter competição nesse momento. Esse é outro ponto. Para que eu competir com o quê? Compita consigo mesmo, consigo mesmo. Professora, eu estou achando bem interessante. Você está trazendo assim coisas bem claras para o dia a dia. Práticas, né? Eu estou anotando tudo. Só que o que acontece? Vamos tomar um fôlego, vamos para um rápido intervalo comercial. E no retorno você vai voltar com essa lista, tá bem? Pode Então deixar, vamos pode lá. deixar. Voltamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI sempre ao seu lado.
acompanhando aí a professora Márcia Ram. A professora Márcia Ram está representando a Juriscons, que é uma instituição que estuda, né, a condição do para-direito, que vai além do direito comum. Ela é advogada, ela é doutora, ela é professora universitária do assunto, e também eu vejo, né, professor, que aonde acaba atendendo e atuando muito com para-direito são as mediações de conflito, né, coisas que a gente já mostrou no currículo dela, anda fazendo, inclusive em processos judiciais, né, onde lá o juiz ele pede uma forma das partes elas conversarem de uma maneira não violenta, não é? E aí o mediador ele entra ali nesse aspecto justamente, né, professora, para exercer o melhor para todos e ajudar a resolver aquele nó, aquela situação. Então, além dessa, né, que dessa condição, que é um outro exemplo aí que a gente está trazendo, que a professora acaba exercendo no dia a dia, né, essa condição do para-direito, a professora estava mostrando diversos itens. A gente viu ali de colocar em prática aquilo que já sabe, a gente sabe do ponto de vista de alguma maneira, tá sempre procurando acertar, né, do que errar. Ou seja, a gente tem diversos contextos, mas continue aí com outras dicas, professora. Eu estava pensando aqui no intervalo, o que poderia ser um ponto central, que diferencia mesmo o direito do para-direito. E eu acho que dentro dessa ideia, assim, é você vivenciar a multidimensionalidade e a interassistência, que é a multidimensionalidade, no caso, é entender que a gente está numa manifestação que não é só nessa dimensão. Existe ao nosso redor outras dimensões. Quando a gente se dá conta disso, nem sempre tudo é nosso. Às vezes tem contextos energéticos que não são dessa dimensão. Então, esse é um diferencial que a gente vai aprendendo. A gente vai cada vez mais entendendo, mais mergulhando nessa esfera da multidimensionalidade. E a outra questão é de assistência. Então, eu estou ali, a gente estava falando muito da questão do processo dos universitários, né? Estou me dedicando a aprender algo, mas para que é isso? É só para mim? Não. Então, é se dedicar ao outro, pensar assim, o que é essa minha profissão, ela vai ajudar, ou o que eu vou fazer para melhorar o mundo a partir disso. E aí tudo melhora na vida da gente, né? Acho que o para-direito, ele vem muito assim para nos colocar no fazer, não é mais só no saber que existe. Eu sei que existe. Tudo bem, mas eu faço. Então, você vai cortando isso e vai colocando em prática. Eu sei que eu devo melhorar a minha atenção. Tá, mas o que eu faço para isso? Sei que eu preciso me concentrar mais nos estudos. Ok, como eu faço isso? Atitudes que efetivamente te coloquem numa direção daquilo que você quer. E isso aí é bem sério, bem importante, com esse olhar para a direita. Ô, professora, isso está relacionado muito de eu estar consciente das minhas ações e reações, do meu modus operandi, ou seja, a minha forma de funcionar, de alguma maneira fazer uma autovigilância ali. Não estamos falando de um processo neurótico, mas a gente está falando de a pessoa procurar usar o bom tom nos ambientes, nas suas ações, analisando, procurando ali o acerto. Seria por aí? Eu acho que é por aí, sim, porque isso vai trazendo cada vez mais a sustentabilidade para a gente. Quando a gente se conhece, é difícil que alguma coisa nos derrube, que alguma coisa, a gente sabe, vou cuidar para não reagir daquela forma, porque eu sei que a minha tendência é, nesse ponto, sei lá, escorregar, fazer alguma coisa que vá me tirar do fluxo. E aí, essa questão de sair do fluxo tem uma relação muito íntima com a questão do conflito, né? Quando a gente entra em conflito, a gente paralisa. Então, se você consegue manter o seu curso, da sua trajetória evolutiva, da sua vida, mais harmônica possível, mais forte você vai ficando, mais forte, mais presente no momento, no aqui, no agora, já você vai se tornando. E aquelas questões que às vezes, vamos dizer assim, abalam a harmonia de uma situação que qualquer que você esteja vivenciando,
em situações essas conflitivas, você vai criando resiliência. Então, a autopesquisa, você está sempre se olhando, é muito interessante, é muito importante, sim, eu concordo plenamente, André. Agora, professora, a gente percebe até lá no início do programa, não sei se a senhora acompanhou, né? Nós falamos um pouco da raia de pesquisa que o professor Valdo ele aconselhou de ser interessante da gente estudar, que seria lá do vírus, né? Até aquele ser mais avançado, né? O ser humano mais avançado na Terra, que até ele denominou como o serenão. Quer dizer, uma pessoa super serena, pacífica, que tem uma característica que todos olham para ela e falam: poxa, ela está diferenciada para melhor. Né? É uma pessoa que, de alguma maneira, vamos pensar, ela seria de fácil convivência, de fácil compreensão, de nos compreender. Então a gente não teria dúvida, a priori, ao interagir com aquela personalidade, que ela tem algo diferente, que ela evoluiu por dentro. Agora, dentro desse processo que a gente percebe que é um caminho de pacificação íntima, Sim. como você vê que a gente pode caminhar para esse desenvolvimento? Olha, eu vou falar mais no meu sonho de consumo, tá? Porque não quer dizer que eu esteja assim. Mas eu acho que um ponto assim que é importante é você ir desenvolvendo uma esfera reconciliável. Como se cada vez, pelo menos isso é o que a gente aprende quando a gente começa a trabalhar com conflito. Cada vez mais você vai criando técnicas ou aprendendo formas de auxiliar nas reconciliações. Então, todo o seu contexto passa a ser mais fácil. Ao ponto que eu imagino que nessa base de um serenão, talvez ele seja um desmancha-bolinho de briga. Ninguém consiga ter muito conflito ali perto. As coisas, de alguma forma, se dissipam pela própria força presencial daquela consciência. Então, trabalhar com anticonflitividade a partir de cada vez mais buscar ter essa visão, essa presença reconciliável, me parece que é uma forma da gente ir galgando esses passos da serenidade. Por quê? Porque a serenidade, ela não é uma questão da gente ser passivo, né? A ideia é que quando a gente está num momento de serenidade, a gente está percebendo as coisas ruins. A gente está, às vezes, até empaticamente, com extrema empatia, se envolvendo naquilo. Mas a nossa reação, ela é menos conflitiva, ela é mais assistencial. Ela vai ajudar mais do que prejudicar. Eu penso que um serenão, dentro dessa ideia, ele traz mais isso. Essa questão de ajudar mais, sabe? Entendi. E aí vamos pensar o seguinte, né? Que a gente sabe que é uma coisa que não é fácil a gente mudar os nossos hábitos, né? Pelo menos a gente observa que a educação, né, básica que a gente recebe de convivência no planeta, né, é da gente procurar sobreviver, é uma busca de sobrevivência. A gente busca, dentro desse princípio, a maior ética possível, né? Mas a gente percebe que é muito comum a gente entrar em zonas de conflito e nem sempre as pessoas conseguem se sair bem desses conflitos, né? Ela muitas vezes não se controla, ela de alguma maneira passa dos limites, e aí ela vai refletir o que ela poderia ter feito melhor, né? Então, há uma orientação ali na Juriscons, há cursos voltados para isso, para a gente, de alguma maneira, estudar os nossos casos, as nossas ações e ter ali metas de correção e melhoria? Existe o curso para Direito e Evolução do Direito, que ele é um curso destinado a você entender mesmo como você passa a encarar toda a sua vida a partir do para-direito. Ele traz uma técnica, que é a técnica da avaliação vidas, e aí você vai analisar um conflito pessoal, e ele é bem prático, é um curso totalmente prático, para você vivenciar um conflito seu com o olhar do para-direito, não com o olhar do direito. A gente também tem o curso Fundamentos em CPC, que é Fundamentos de como construir um código
de cosmoética, um código pessoal de cosmoética. A gente faz laboratórios também para escrever cláusulas cláusulas pessoais, como se fosse uma autolegislação, para você mudar certas coisas com as quais você não, hábitos com os quais você não quer mais conviver. E nós temos um serviço assistencial paradireitológico, que aí é quando, assim, a grande base da nossa procura é assim, poxa, eu tô com um problema que pode virar jurídico ou já é, como que eu posso resolver isso sob o olhar do paradireito? Ou, às vezes, também problemas pessoais da ordem de conflitos com parentes, amigos, né? Que as pessoas vêm para buscar também esse atendimento, e aí a gente trabalha com mediações paradireitológicas que vão para além da mediação comum, no sentido de que entra essa questão do viés da cosmoética e da multidimensionalidade, que eu já expliquei antes. Então, tem esses recursos hoje. Nós estamos construindo muita coisa na instituição, é uma instituição nova, relativamente nova, ela tem 8 anos, né? Mas passamos por pandemia, passamos por uma série de coisas, e a base de pesquisa nossa, ela vem desde 2003. Então, em termos de instituição, a gente está novo, mas os pesquisadores estão antigos na área, né? A gente também Professora, trabalha... Opa, desculpa. eu sei que o assunto ele é muito vasto, mas eu queria entender o seguinte, se é possível a professora ela demonstrar para nós, ou fazer uma síntese, né, de um mini caso, assim, de um exemplo em que intrafisicamente, ou seja, pela questão legal, a questão do direito, a pessoa está correta, está tudo joinha, mas quando a gente tem esse olhar, que nem você chamou a atenção, de um para-direito, um olhar além, a pessoa ela pode ter se equivocado ou ela tenha feito coisas que ela vai ter que refletir depois. Mas eu quero que você não faça isso agora, vamos mais para um rápido intervalo comercial e no retorno a professora Marcela atende a gente. Voltamos aqui agora para mais um bloco do programa Projeto de Vida. Projeto de Vida vem aos sábados das 10 às 11 horas da manhã, sendo transmitidos pela RCI, Rádio Comunicador Iguaçu, que está sempre ao seu lado. A gente tem uma programação muito vasta e a gente até orienta que depois do nosso programa, agora que termina às 11, entre um programa do Para Direito, em que justamente a equipe lá da professora Marcia acaba fazendo esse programa muito bem feito, né? E a gente gosta de escutar, ele sempre traz assuntos atuais e muito interessantes. Agora, deixamos uma questão no ar com a professora Márcia, que seria o seguinte, para ela trazer, ela que tem essa experiência, né, do paradireitólogo, que é a pessoa que estuda além do paradireito, um especialista não só no direito humano, mas no direito que vai além desse olhar, olhando um olhar mais multidimensional, um olhar assistencial, um olhar que ele está tendo uma visão de longo alcance. E para ela trazer para a gente, que às vezes ela tem bem fácil um caso que a gente consegue ver que, pelo olhar do direito, a pessoa está certa, mas olhando pelo olhar do para-direito, ela vai ter que ajustar alguns pontos e quais seriam eles. Professora, agora esclarece a gente. É bem fácil a gente olhar isso, né? No direito, assim, a gente sempre vai com aquela ideia de razão, né? Ah, eu tenho razão. Mas quando a gente já entra se sentindo vítima, a gente já pode pensar que talvez a gente não tenha tanta razão assim. Um caso assim que eu vejo assim que é bem emblemático é um caso de uma avó, uma senhora ela tinha aproximadamente uns 83 anos, e ela estava muito chateada porque o filho dela tinha herdado não, esse filho já tinha recebido os bens em vida, tá? E ele estava querendo, não estava ajudando ela, sob o ponto de vista financeiro. E ela tinha deixado para esse filho os bens dela. E o filho estava completamente correto em exercer o seu direito de pleno uso e gozo daqueles bens. Ele podia. E ele estava fazendo o que ele precisava fazer, o que ele podia fazer sob o ponto de vista legal. Agora, sob o ponto de vista do para-dever, do que é uma mãe,
ele estava deixando uma brecha evolutiva enorme ao não amparar aquela mãe. Claro que a gente sabe que o próprio direito dela iria assisti-la, né? Ela poderia, inclusive, como ela antecipou a legítima, que significa que ela antecipou a herança, ela poderia entrar com uma ação de deserdação desse filho e reverter esse processo. E aí é que entra o bonito do paradireito, né? Aí você começa a questionar. Bom, vamos questionar, então, os outros filhos, qual o papel deles aqui? Eles estão ajudando? Não estão. Por que esse filho está reagindo dessa forma? Então, é bem complexo, assim, até que você consiga chegar a um ponto central aonde você veja ali naquela relação os porquês e, de certa forma, essa senhora, quando ela entendeu, não posso abrir muito do caso, né? Mas quando ela entendeu a situação dela, ela se pacificou. Não que ela deixou de buscar os direitos dela, ela continuou indo atrás, mas ela se pacificou quanto ao resultado da ação, porque ela entendeu que na vida dela, ela tinha deixado muito a desejar em termos de entrega para aquele filho, em relação à afetividade, a carinho, a estar junto com ele. E quando ela viu isso, claro, o arrependimento pega, né? Mas ela entendeu a base da conflitividade ali e pôde agir sobre outros aspectos de reconstruir aquela relação, ainda em vida, né? Bem no fim da vida, mas ela pôde tentar, pelo menos, reconstruir. Não sei como está agora, hoje em dia, a situação deles, né? Mas o caso rolou nessa forma. Então, você não olha mais só o direito, você vai além. Você fala, o que tem por trás aqui? Né? É bem, bem interessante. Então, E uma coisa que a gente vê, assim, que o senso de justiça, ele certo. se contempla quando a pessoa admite os seus erros ou admite por que ela está naquele conflito. Pacifica. É um negócio, assim, automático. Então, professora, você está meio que deixando claro para a gente que essa rusga em si, ela tinha um porquê, e ao a mãe, que ela, do ponto de vista mais madura, né, do que o próprio filho, quando ela começa a revisitar esses pontos e percebe determinadas situações, não estamos querendo dizer, né, quem que é o certo e quem que é o errado nessa história, mas a mais madura, no caso da mãe, ela consegue aí então ter uma percepção do que ela poderia ainda fazer, né, na vida dela, do ponto de vista dos acertos, dos ajustes e assim vai. Seria por aí, né? E também acho que é muito uma relação de causa e efeito, né? Parece assim que aquilo que ele estava fazendo era efeito de atos que ela tinha causado. E ele estava exercendo os direitos dele. Estava errando. Mas é como se diz assim, ele estava repetindo os próprios erros dos quais ele foi vítima. Ele teria sido vítima de abandono e agora estava abandonando. E Talvez ela se deu devolvendo na conta, mesma moeda, de certa maneira. é uma retaliação, ou aquela educação de que o filho aprende pelo exemplo, né? E aí a pessoa se deu conta, né? Ela. Né? Então, assim, interessante. É muito complexo. É bacana, porque, assim, às vezes as causas elas vão para caminhos que você não imagina. As Entendi. soluções também. As soluções também. Soluções, assim, por exemplo, de um filho que era filho da amante do marido, que é aceito pela mulher, que acaba sendo a pessoa que ampara. O filho ampara a madrasta no momento mais crítico. Então, são coisas que só as coisas que, vou dizer assim, que estão além do direito explicam. Além Entendi. do físico até, né? Estão assim na multidimensionalidade, na multisseriexualidade, que às vezes só múltiplas vidas podem explicar o porquê daquela pessoa cair na nossa vida naquele momento. E ser daquela forma a nossa inter-relação, né? Agora, Márcia, a gente queria entender também um pouco mais sobre exemplos, né, e até dentro do papel, até a divisão que você tem da Juriscons, conselhos, dicas em que a gente poderia recomendar no dia a dia
as pessoas para ter uma vivência talvez mais prática, né? A teoria e a prática, olhando pelo olhar do paradireitólogo. Na prática, assim, ó, o olhar do paradireitólogo é você ser, vou insistir naquele tema anterior, você está no meio de um conflito. Como que você se resolve? Anota, olha, eu resolvi esse conflito assim. Às vezes não foi pela justiça, às vezes foi com uma conversa, com um acolhimento, com um banho de energia que você deu na pessoa. Anota, isso vai formando uma casuística pessoal. E aí, aos poucos, você vai criando meios de resolver a sua vida com um olhar mais correto, mais íntegro, mais justo. A partir de outros paradigmas, um outro olhar, uma outra lente, que não é essa lente somente jurídica, é uma lente mais ampla, uma lente do melhor para todos, não apenas daquilo que é o melhor para mim. Entendi. Agora, professora, como que você vê o indivíduo que dá muito valor a esse tipo de informação que você está trazendo? Isso pode-se dizer que, do ponto de vista da programação existencial do projeto de vida, ela está interessada em não repetir os erros do passado, ou ela está querendo ampliar o acerto de coisas que ela viu que funciona, que acaba sendo melhor, que acaba ajudando mais os outros aquela postura e não aquela anterior que ela adotava. Quais são os princípios que levam o indivíduo a levar mais a sério essa condição do paradireito? Eu acho que cada caso é um caso. Mas eu acho que a pessoa, quando ela se engaja mesmo na paradireitologia, por ser tão, vamos dizer assim, complexa a temática, a maioria já está na ampliação do acerto. Porque você vai acertando e aí você vai pegando gosto pelo acerto. Uhum. Se você começa, claro que você vai corrigir os erros também, mas a tendência é você buscar essa jurisprudência das reconciliações pessoais. Isso vai formar o quê? Um grupo de formas de você resolver as coisas. Quanto mais formas e técnicas você tiver para você se pacificar, você vai estar ampliando o seu acerto. Agora, se você está com muito erro do passado, muita coisa ainda para arrumar, ou ainda errando muito, aí você vai ter que ficar corrigindo o erro, né? Depende do quanto que você já andou. É uma caminhada isso. Eu acho que também tem áreas, né? Por exemplo, a área de família. Na área de família eu já estou mais, já estou andando mais aqui na ampliação do acerto. A área financeira. A área financeira também já estou ampliando aqui o acerto, né? Sou uma pessoa que honra com os meus compromissos e tal. Ah, mas lá na área, vamos dizer assim, de trabalho. Olha, não consegui me fixar num trabalho, estou aqui, essa conduta ainda não está adequada. Então, aí você precisa ver o que você está errando, né? Vai muito nessa linha do erro, do quanto que você ainda erra em que grau. E eu acho que existe aqui também um para-dever da gente estar se melhorando. Eu acho que isso é um motor. Existe um para-dever de fazer reciclagens. Isso é cosmoético, não por nós apenas, mas pelos outros, sabe? A gente não pode ficar se acompliciando com erros que a gente já identificou. E nem viver com uma zona de conflito como se fosse uma zona de conforto. Quanta gente estaciona lá no meio da briga, tá tudo ruim, o mundo tá caindo e a pessoa não faz nada. 2, 3 meses para tomar uma atitude, 2, 3 anos para tomar uma atitude, e aquele negócio ali ao redor dela, né? Então, o paradireito, ele vem para você agir. Agir é que nem moral e ética, né? A moral é lá o conjunto de princípios, o conjunto de condutas que você... A ética, né? Que você espera ter. E a moral é você pegar aquilo e ter autoridade moral e fazer aquele negócio. Para direito, você pega esse conceito, esses princípios, essas questões que são mais evoluídas, que você conhece e aplica. E vive aquilo. Ah, deu certo, deu errado?
tentei. Vai tentando, porque eu acho que todos nós estamos mais ou menos no mesmo parâmetro, todos eu não digo, mas a grande maioria de nós, né? Deve ter gente muito mais evoluída, mas o padrão é o quê? É tentar e aprender, pegar experiência para aprender, para evoluir, para a gente crescer e não precisar mais, daqui a pouco, de certas coisas que já estão arraigadas aí nos nossos hábitos, né? Os nossos valores mudem também. Professora Márcia Han, a gente está caminhando meio que para a reta final do programa e eu gostaria de que você abordasse algo, um ponto que não foi falado aqui por nós e que você acha, né, que vale a pena ainda nesses minutos finais. Eu gostaria de falar sobre, como a gente falou de serenão, né? Eu gostaria de falar desse atributo, da serenidade. Ele não é, nós, ao sermos serenos, nós ainda não somos serenões, mas a gente já está, pelo menos, buscando aquilo que é de melhor. Então, eu acho que o para-direito, ele pode nos ajudar a desenvolver esse atributo. Com tudo que se espera de um paradireitólogo, que é a harmonização, a pacificação, a anticonflitividade, a gente vai aprendendo isso. Então, pode ser uma boa cereja do bolo a gente pensar assim, como que eu posso fazer para melhorar o meu nível de serenidade nessa vida? E quem sabe, né, evoluir muito se eu conseguir melhorar isso. Professora, algum curso, algo que você queira divulgar? Nós vamos ter agora, no dia 6 de junho, o curso Fundamentos em CPC, tá? É um curso que vai ser presencial aqui em Foz do Iguaçu. Então, eu gostaria de divulgar esse curso. Quem estiver aqui em Foz e quiser participar, vai ser no CAEC. É um curso muito interessante, então ficam todos convidados. Que é o Código Pessoal de Cosmoética. Vai ser aqui no Centro de Altos Estudos da Consciologia, aqui em Foz. Então, para quem estiver aqui em Foz do Iguaçu, é uma oportunidade, não é? É uma grande oportunidade para entrar em contato com a paradireitologia, para se tomar banhos de energia dessa ciência que é tão importante. Então tá bom. Olha, agradecemos a sua participação, Márcia Han. A gente acha muito importante ter fala aqui do para-direito, para a gente entender mais como isso funciona, as implicações no dia a dia. Então fique à vontade para você e o teu time aí de professores estar participando e trazendo aí as verdades relativas de ponta da área, né, que vocês andam pesquisando. Muito obrigada pela oportunidade, fico muito feliz de compartilhar e por estar aqui, pelo convite, por tudo. Muito obrigada mesmo. A gente volta sim. Tá bom. Então, gente, vamos agora despedindo do nosso ouvinte, da pessoa que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, e agradecer, então, a sua companhia e divulgue, né? Divulgue esse programa, que é um programa para a gente entender o projeto de vida e poder cada vez melhorar e acertar mais. Bom final de semana e continue agora, né, com a programação aqui da RCI, que vai ter justamente o programa do Para-Direito, que a gente sabe que o Para-Direito implica também em para-deveres. Bom final de semana e até final de semana que vem. Tchau, tchau.